Alô? Então, boa tarde. E eu sei que vocês estão estudando o Velho Testamento, então eu vou, se quiser ter isso aqui também, dar uma viajada. Obrigado. E eu vou contar uma história, na verdade, fazer um estudo sobre uma história que está lá no Novo Testamento. Vou tentar falar mais devagar. É uma história que está lá em Marcos 2, versículos 1 a 12. Se vocês quiserem abrir aí para acompanhar, eu vou ler parte por parte, não tudo de uma vez. Alguns versículos eu não vou ler, eu vou explicar. Mas a história está lá. É uma história que vocês provavelmente já ouviram. Tem alguém? Thomas? Conseguiu aí? Achou? Beleza. Então, essa história ela acontece em Cafarnaum, é a cidade que Jesus tem o costume de passar. E o que acontece? Jesus ele tinha acabado de voltar de uma viagem de curas. Então, no capítulo anterior, ele estava passando, ele fez várias curas, expulsou muitos demônios, e agora ele está voltando para casa. E quando as pessoas ficam sabendo que ele está em casa, está na cidade, muitas pessoas se ajuntam na casa em que ele está. Tem tanta gente que não tem nem lugar à porta. Então, tipo assim, sabe quando tem uma sala e ela está cheiaça, e você queria estar lá dentro, mas você não pode, aí você chega e fica, putz, vou ter que... Você só encosta no batente da porta e fica ali, porque é o que tem, porque lá dentro não tem mais espaço. Lá, nem o espaço da batente da porta tinha mais, porque já tinha muita gente na porta também. Então tinha muita gente. E nessa história, o que acontece é que alguns homens, eles chegam com um outro homem que é paralítico, e quando eles chegam nesse lugar e eles veem que o lugar está cheio. Oi? Sim, vocês já ouviram essa história. Quando esses homens com esse amigo paralítico chegam naquela casa e eles percebem, caramba, não dá para entrar, o que eles fazem? Eles ficam bem, vamos dar um jeito de colocar o nosso amigo lá para dentro, né? Levar o nosso amigo até Jesus. E eles sobem no telhado, abrem um buraco no telhado, meio que acima de onde Jesus estava, e descem esse amigo na maca até Jesus. E agora eu vou ler Marcos 2,5, que é a reação de Jesus a isso que está acontecendo. Se eu estiver muito rápido, me avisa, tá? Tá bom? Beleza. Então, Marcos 2,5, a reação de Jesus. Então, esses homens descem o paralítico em frente de Jesus, e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E só com essa frase a gente já consegue aprender bastante coisa. Por quê? Porque se eu fosse paralítico e me levassem até a frente de Jesus, e Jesus olhasse para mim e falasse: seus pecados estão perdoados, eu ia ficar meio de cara. Por quê? Porque eu obviamente tenho um outro problema. Eu quero ser curado, eu estou ali para ser curado. E o paralítico, ele estava ali para ser curado. Só que Jesus, cheio de compaixão por ele, né? Então ele foi movido pela fé que aqueles homens tinham. Ele não curou aquele paralítico. Ele falou: seus pecados estão perdoados. E o que acontece é que, apesar da aparente maior necessidade daquele paralítico, Jesus, sendo Deus, ele conhece o que aquele paralítico realmente precisa. E por isso, ele não diz: levante e ande. Ele diz: seus pecados estão perdoados. Então ele sabe que aquele paralítico ele não precisa de cura das pernas, ele precisa da cura do espírito. E viajando um pouquinho, falando um pouco sobre por que essa interação é tão importante, eu queria falar um pouco sobre esperança. Então eu fiquei tipo, caramba, tem muito a ver com esperança o que está acontecendo aqui.
E eu fui procurar, na verdade, o que a ciência diz sobre esperança. E esperança não é uma ciência tão exata, né? É meio difícil de você fazer ciência em relação à esperança. Mas eu acho que encontrei no YouTube um vídeo de uma palestra de um cara, TED Talk, falando sobre esperança, porque ele realmente estuda a esperança de forma científica. E ele disse que na esperança ele observa 3 pontos principais: objetivos, onde essa pessoa quer chegar, ou uma pessoa quer chegar, os caminhos, a forma, ou como essa pessoa quer chegar a algum lugar, e a resiliência ou motivação dessa pessoa para chegar nesse objetivo. O primeiro é o objetivo, aonde a pessoa quer chegar. O segundo é o caminho, a forma que ela vai chegar a esse objetivo. E o terceiro é resiliência ou motivação. Que é basicamente o quanto você acredita ou confia nesse caminho, nessa forma, para chegar no objetivo. Enfim, a esperança, ela gera ação. E a gente observa isso nessa história. Por quê? Porque aqueles homens que estavam com o paralítico, eles têm todos esses pontos, e você percebe isso porque eles, apesar da dificuldade de não conseguir entrar na casa, eles geram uma forma alternativa de entrar na casa e levar o amigo deles até Jesus. Então, nesse caso do paralítico, ele tem esses 3 pontos. Qual o objetivo dele? Ele quer ser curado. Qual a forma como ele vai ser curado? É através de Jesus, que tinha acabado de voltar de uma viagem de curas. E, apesar de ele não andar, todos os homens que estão com ele levam ele até Jesus. E a ação, como eu já falei, que foi gerada é o subir pelo telhado, né? Então a esperança conjunta toda gera essa ação. E apesar da esperança ela ser uma coisa boa, porque ela gera esse movimento, na verdade a esperança ela meio que dá vida pra gente, ela gera vida, ela faz com que a gente queira continuar vivendo. A frustração de uma esperança, ela meio que mata, é o contrário. Ela faz com que a pessoa não queira mais viver, ou não veja mais graça na vida. E apesar da esperança ser tão poderosa, a ponto de gerar vida, a ponto de gerar ação, uma esperança mal posicionada, que gera frustração, ela pode matar ou tornar uma pessoa rancorosa, triste. Então, esse estudo aqui, eu tirei grande parte dele de um livro que chama A Cruz do Rei. E quando ele está falando sobre isso, ele comenta de uma mulher que escreveu umas coisas que ela viveu, né? E ela comenta que ela tinha o costume, ou ela tem o costume de comer em um lugar, né, num restaurante, em que comumente aspirantes à fama através de filmes e tal, então muitos aspirantes a ator, eles trabalham como garçons no início de carreira. E essa mulher diz que ela conheceu muitas pessoas antes da fama, e que muitas dessas pessoas, elas eram pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas que conversavam, pessoas que eram abertas, pessoas que tinham esperança. E que a grande maioria delas, depois de alcançar a fama, se tornaram pessoas tristes, rancorosas. E você pode se perguntar, mas essas pessoas alcançaram o objetivo delas? Por que elas estão tristes? Por que elas se tornaram pessoas piores? O que acontece é que essas pessoas perceberam, depois de conquistar a esperança delas, que a esperança delas tinha sido mal posicionada, que essa esperança ela não curava eles. Eles não passaram de repente a ser felizes só porque eles eram famosos. Então a única esperança que eles tinham de olhar para frente e ficar tipo, cara, um dia eu vou ter alguma coisa, se mostrou vã, se mostrou fraca, não o suficiente. E assim agora a forma como eles pensam é: por que eu vou tentar me apegar a qualquer outra coisa
se aquilo que eu sempre confiei a minha vida inteira não foi suficiente? E o que a gente vê nessa história de Jesus, o paralítico que é descido até Jesus, é justamente que Jesus percebe, conhecendo todas as coisas, conhecendo aquele homem, que ele está com a esperança no lugar errado. Ele acredita que quando ele for curado, quando as pernas dele começarem a funcionar e ele puder sair andando por aí, ele vai ser feliz, que toda a tristeza vai sumir. Mas Jesus sabe que não é assim que funciona. Por quê? Porque, bem, a gente se mexe, a gente tem pernas, a gente pode sair andando por aí, e mesmo assim a gente tem momentos tristes. E tem pessoas muito tristes por aí que andam, que não tem esse problema da paralisia. Então, Jesus, conhecendo todas as coisas, conhecendo esse homem, quando ele olha para ele e diz: seus pecados estão perdoados, ao invés de dizer levanta e anda, ele está dizendo: a sua esperança está no lugar errado, porque não é através do andar, através dessa cura, que você vai ser feliz. Porque aquilo que você realmente precisa é perdão de pecados. Essa aqui é a cura que você precisa, porque o que realmente, as raízes das nossas tristezas, é o estar afastado de Deus, da fonte da vida, e essas coisas são o pecado. Então, Jesus ele basicamente chega para esse homem e ele diz, além de tudo que eu falei, né, de tipo, a cura das suas pernas não vai te fazer feliz. Ele diz que a vida é Deus, a alegria está em Deus, e a forma de chegar, que ele tem para chegar até Deus, é através de Jesus. Então é muito interessante fazer analogia entre isso que Jesus falou e uma outra frase dele. Jesus basicamente chega para aquele homem e diz: eu sou a vida, eu sou, ele como Deus diz, né? Eu sou o objetivo que você tem que ter, o objetivo da sua esperança, o foco da sua esperança. E além disso, eu sou o caminho, a forma de se chegar a essa esperança. Mas ao mesmo tempo, enquanto tudo isso está acontecendo, nessa simples frase, nessa simples resposta de Jesus para o paralítico, então tem tudo isso passando pela mente daqueles dois, a gente tem outra coisa acontecendo. Então Marcos 2, versículos 6 a 7, dizem o seguinte: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem me fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E quando a gente olha para isso, para essa reação deles, a gente muitas vezes não entende, porque a gente já sabe que Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus. Mas o perdoar, a Bíblia sempre volta a falar sobre isso dessa forma, é que perdoar é aceitar o ônus, ou aceitar as consequências negativas sobre si de algo que outra pessoa fez. Então, em alguns relacionamentos, em algumas vezes que você interage com outras pessoas, as pessoas fazem coisas para você que geram consequências negativas. E muitas vezes, o que a gente espera, o que inclusive a lei espera, é que essas pessoas, elas paguem para você aquilo que elas geraram de negativo para você. E o perdoar é você aceitar. Não tem problema. Eu aceito essas consequências negativas e eu te perdoo dessa dívida. Você não precisa mais me pagar essas consequências negativas. E dessa forma, o perdão, ele só pode ser dado por quem sofre as consequências negativas. Assim, no caso desse paralítico, aquele paralítico, como Jesus não está falando de pecados específicos daquele paralítico, Jesus simplesmente olha para ele e fala: seus pecados estão perdoados. Ele está fazendo alguma coisa que só Deus pode fazer. Por quê? Porque independente de quem você esteja fazendo mal com o seu pecado, você sempre vai estar fazendo mal a Deus, porque Ele é o Criador, Ele é santo. Então tudo que é pecado afeta negativamente a Deus. E Ele é o único então que pode perdoar. Ele é o único que tem autoridade para falar: ok, você não precisa pagar por essas coisas, por essas consequências negativas, eu vou aceitar esse ônus, essa consequência negativa.
Então Jesus, quando ele olha para o paralítico e diz: seus pecados estão perdoados, aquela simples frase, ele está basicamente dizendo: olha, eu sou Deus. E aqueles mestres, na verdade, de forma muito sensata, eles percebem isso. Eles ficam: cara, esse cara está falando que é Deus, é maluco. E a história continua. Então Marcos 2, 8-9 diz: Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? É muito interessante pensar nessa pergunta, porque inclusive no livro, o Timothy Keller, ele fala que essa pergunta ela meio que não tem resposta, a gente não sabe qual que é o mais fácil, mas eu acredito que a gente não sabe qual é o mais fácil porque a gente muitas vezes não entende como que as pessoas viviam naquela época, qual que era a cultura daquela época. Porque o que acontece? Como eu acabei de falar, o perdão de pecados ele é uma coisa que ela só pode ser dada por Deus. A gente que já vive na nova aliança, Jesus já veio, já tomou sobre si os nossos pecados, as consequências negativas, a gente está acostumado com um perdão meio que universal. Você pode perdoar quem você quiser, Deus ele perdoa todo mundo, mas não era tão fácil naquela época. Os israelitas eles viviam e eles aprenderam a partir de Deus que para o perdão de pecados eles tinham que sacrificar animais, porque o salário do pecado é a morte e alguém tinha que morrer. Então, se eu não quero morrer, eu vou fazer com que esse animal morra no meu lugar, e assim eu sou perdoado perante Deus, porque alguém já sofreu a consequência negativa, o ônus. E por causa disso, a gente também, olhando para a história de Israel, a gente percebe que muitos profetas, eles vieram e eles curaram. A gente tem profetas que fizeram coisas muito grandiosas. A gente vê profetas que inclusive ressuscitaram pessoas antes de Jesus vir. Então existiam ressurreições, existiam curas, mas a gente não tem profetas que chegam e falam: ah, você está perdoado. Tipo, não tem isso. Então, naquela época, do ponto de vista daquelas pessoas, é mais fácil você curar do que você oferecer perdão, apesar do que a gente vive hoje em dia. Naquela época, eles estavam muito mais acostumados com cura do que com perdão. E tem uma segunda coisa, um segundo ponto. Naquela situação, não sei se vocês já ouviram falar disso ou já sentiram isso, existe uma coisa chamada pressão social. Você muitas vezes é pressionado a fazer uma coisa que você não quer fazer. O paralítico, ele não queria ouvir: seus pecados estão perdoados. Os mestres não queriam ouvir: seus pecados estão perdoados. Todo mundo queria e esperava uma cura. E isso também é em relação a todo Israel, em relação ao Messias. Eles não esperavam a morte da cruz. Eles não esperavam um perdão de todos os pecados. Eles esperavam um reino de cura na terra. E apesar de toda essa pressão em cima de Jesus, que todo mundo queria a cura, mas não o perdão, ele mesmo assim diz: seus pecados estão perdoados. Então a gente vê como nessa situação específica, bem longe daquilo que a gente vive, é muito mais fácil Jesus falar: levante e anda, do que seus pecados estão perdoados, porque ninguém esperava que ele falasse isso. E assim, Jesus, além disso, ele olha para eles e diz: ó, gente, eu não faço o que vocês querem, eu faço o que precisa ser feito. De novo, é igual aquela coisa que a gente estava falando de esperança em relação ao paralítico de Jesus. Ele diz: eu não vou te dar o que você quer, eu vou te dar o que você precisa. E ele olha para os mestres e fala: olha, eu vou fazer o que precisa ser feito, não o que vocês querem. E a história continua. Então, essa parte é muito interessante porque eu assisti uns vídeos de um cara que chama Nabil Qureshi, não sei falar o nome dele, porque ele é de uma família do Nepal. Mas ele basicamente, ele é um doutor, ele é um médico cristão, e ele diz que existe uma doença que as pessoas acreditam que são Deus. Então, se chega uma pessoa para ele e diz: ó, eu sou Deus, ele fala: bem-vindo ao hospício, porque você vai para o hospício, você tem uma doença grave. Mas se essa pessoa, depois de falar: eu sou Deus,
E depois dessa reação do doutor, elas falam, não, peraí, que eu vou provar que eu sou Deus? Ele fica, não, calma, então vamos ver o que você tem a dizer, o que você tem a oferecer. E é isso que Jesus faz aqui. Então Marcos 2, 10 a 12, diz o seguinte: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então de novo, falando sobre o quão difícil é o perdão de pecados, ele disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Isso é muito legal. Por que isso é tão legal? Porque, do ponto de vista dos mestres, dos estudantes da lei, Jesus ele tinha acabado de fazer um negócio absurdo, que era uma blasfêmia. Então, cara, se você vê alguém, não importa quão importante ou quão bem essa pessoa seja com Deus, fazendo alguma coisa muito errada a ponto de se chamar de Deus, a gente espera que, no mínimo, essa pessoa precise de um tempo de tipo assim, pô, vou me acertar com Deus antes de conseguir voltar a fazer o que ela sempre fazia. E Jesus ele tinha acabado de falar, então, seus pecados estão perdoados. E a galera falou, esse cara é maluco, esse cara está dizendo que é Deus. E ele vira e fala, então levanta e anda. E o cara levantou e andou. Então, o que Jesus está falando? Cara, se a minha ordem de levanta e anda for obedecida, for cumprida, a minha ordem de perdão de pecados também foi cumprida. Porque Deus não abençoaria o meu levanta e anda se o meu perdão de pecados não fosse verdade. Então Jesus está basicamente olhando para os mestres e falando, então vou provar para vocês que eu sou Deus. Isso é muito legal. E onde que a gente chega com tudo isso, com toda essa história? Essa história é bem simples, que a gente ouviu tantas e tantas vezes. Cara, em tudo isso, a gente vê aquela famosa frase de Jesus que está em João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a forma, eu sou a verdade, a motivação, e eu sou a vida, o objetivo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele está dizendo, através dessa interação com aquele paralítico e aqueles mestres da lei, que ele é tanto o objetivo a ser alcançado, a vida, porque é o perdão de pecados é o que a gente precisa. Ele é tanto a forma de se chegar a esse perdão de pecados, porque ele recebeu o ônus, as consequências negativas sobre isso na cruz. E ele também é a motivação, porque ele é a verdade, ele está falando a verdade. E quando eu olho para a minha vida, no meu relacionamento com Deus, nos meus estudos em relação à Bíblia, eu não sei vocês, mas é muito bom saber que o que eu estudo em relação à Bíblia não vai ser um dia refutado, não vai ser um dia a gente vai descobrir que é mentira. A ciência não funciona assim, a maioria dos estudos não funciona assim. Mas Jesus, ele é a verdade, ele é a maior motivação que a gente tem para continuar buscando a Ele através dele. Então Jesus é a esperança completa. Ele é o objetivo, a forma e a motivação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente pensa sobre isso, e a gente reflete sobre a nossa vida, a gente pode chegar a algumas perguntas, algumas questões. Quais têm sido os seus objetivos? Onde você tem depositado as suas esperanças? Talvez a sua esperança seja que, daqui a algum tempinho, a escola acabe e você esteja de férias. Finalmente vou estar livre, finalmente vou ser feliz, não vou ter aula. Talvez a sua esperança é que um dia você faça 18 anos, e daí finalmente eu não vou mais precisar ficar obedecendo meus pais. Finalmente vou poder dirigir, finalmente vou ser livre. Talvez a sua esperança seja, um dia eu vou namorar, um dia eu vou para a faculdade, não vou mais precisar ficar estudando matemática. A esperança do Gabão está chegando lá, hein? O que acontece? Mas enfim, existem muitas coisas nas quais a gente deposita a nossa esperança, mas a nossa esperança deve estar em Jesus. Então, quais são os objetos da sua esperança? Quais os caminhos pelos quais você tem tentado alcançar essas esperanças? E qual a motivação que você tem para confiar nesses objetos de esperança, nesses objetivos? Tudo isso a gente tem que aprender a entregar para Deus.
entregue a Jesus, porque, de novo, Ele é a esperança completa. Agora, a parte mais legal, que eu achei mais legal daquela palestra no TED Talk sobre esperança, é que a conclusão final que aquele cara chegou, falando sobre esperança, sobre objetivo, caminho, motivação e tal, sobre gerar ação, é que a esperança é um dom social. Você não consegue por si mesmo. Você depende de que outras pessoas te motivem. Você depende... a esperança não brota de dentro da gente. Ela vem dos nossos alredores. E Jesus, ele vem e anuncia que Ele é toda a esperança. E, portanto, o relacionamento com Ele é a verdadeira esperança. É nosso relacionamento com Ele, é no nosso relacionamento com Ele que a gente deve depositar nossa esperança, e é através do nosso relacionamento com Ele que a gente vai alcançar a esperança e a vida, porque a gente vai estar animado e feliz para viver como a gente deve viver, não de forma rancorosa ou triste. E é isso que eu queria trazer para você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por dirigir-nos, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor me falou, Deus, através desse livro, através da Bíblia, através de uma palestra do YouTube. E obrigado, Senhor, porque você é esperança, porque você é o caminho, a verdade e a vida, e porque a gente pode depositar nossa esperança em você, porque você é a rocha que não se move, você é o fundamento perfeito, e a gente pode sempre confiar em Ti. Eu peço, Deus, que você esteja sondando os nossos corações, abrindo os nossos olhos, dando-nos discernimento, para que a gente possa perceber, Pai, nas coisas nas quais temos depositado nossa esperança, para que possamos, Senhor, nos desprender dessas falsas esperanças e nos apegar, Senhor, a Ti, que é a verdadeira esperança. Te louvo por esse dia e peço que a gente possa continuar tendo, Senhor, um dia muito feliz e alegre. Amém.